Graça e paz, meus irmãos, um bom dia a todos, que Deus os abençoe grandemente. Amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Lucas, capítulos 17 e capítulos 18, seguindo o cronograma de leitura. Em Lucas, capítulo 17, do versos 1 e 2, Jesus Cristo deixa bem claro que na igreja haverá escândalos e que algum desses escândalos serão graves. Atitudes de pessoas que levarão outros a cair ou até mesmo a abandonar a fé. Contudo, o Senhor declara que, ai daquele por quem o escândalo vem, haverá graves consequências para esse tipo de pessoa e também de conduta. No verso 3 a 6, o Senhor Jesus ensina a seus discípulos sobre a necessidade de perdoar. Ele diz que não importa quantas vezes alguém vier nos pedir perdão, devemos liberá-lo. É o famoso, irmãos, perdoar 7 vezes 7, que é o número da plenitude de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos pedem que o Senhor lhes aumente a fé, ou seja, eles reconhecem que não creem o suficiente para praticar tal atitude. No entanto, eles querem ter. Jesus diz que eles não precisam de uma grande fé, mas sim disposição. Se houver essa fé inicial, ela florescerá e as coisas impossíveis se tornarão possíveis. Capítulos 17, versos 7 a 10, Jesus nos ensina que a obediência é a nossa obrigação. Não devemos nos gloriar por fazer isso ou aquilo que agrada a Deus. O Senhor diz que, embora façamos tudo, ao final devemos nos considerar inúteis. Versos 11 a 19, vemos a cura dos 10 leprosos. 10 leprosos foram até Jesus com a intenção de serem curados. Antes de qualquer coisa, o Senhor ordenou que eles fossem oferecer a oferta de cura ao sacerdote. Enquanto estavam no caminho, foram curados. Um deles, sendo samaritano, ou seja, estrangeiro, interrompeu a viagem e voltou até Jesus para agradecer. A atitude dele surpreendeu Jesus, e ao que o Senhor respondeu: não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a tua fé o salvou. Devemos, irmãos, ser gratos a Deus. Na verdade, a gratidão deve ser uma disposição natural em nossas vidas. Como disse Paulo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 18. Lucas, capítulo 17, versos de 20 a 37, os fariseus interrogam a Jesus sobre a manifestação do reino de Deus. O Senhor discorre sobre como isso irá ocorrer de forma precisa. A intenção dele é que não sejamos enganados ou sejamos pegos de surpresa. O reino de Deus estava entre os judeus, ou melhor, em alguns. É um reino espiritual, estabelecido no coração pelo poder da graça divina. Observemos, irmãos, como teria sido anteriormente em relação aos pecadores, em que estados os juízos de Deus os encontraram, dos quais haviam sido advertidos. Aqui se mostra, irmão, que surpresa temível será essa destruição para aqueles que se sentem seguros em seus pecados e em sua vida profana. Assim será o dia em que se revelar o Filho do Homem. Quando a nação judaica, irmãos, foi destruída por meio dos exércitos romanos, foi encontrado em estado de falsa segurança, como foi aqui mencionado. De forma semelhante, quando Jesus voltou para julgar o mundo, os pecadores serão encontrados completamente descuidados, porque, de forma semelhante,
os pecadores de todas as épocas vão com segurança por seus maus caminhos, sem pensar em seu final que está por vir. Onde quer que se encontre os ímpios, marcados para a ruína eterna, serão alcançados pelos juízos de Deus. E com isso nós finalizamos o capítulo 17. Iniciando o capítulo 18, amados irmãos, do versos 1 ao 8, vemos a recompensa que se tem de seguir Jesus. E aí nós ouvimos e vimos a parábola do juiz iníquo. Do versos 9 a 14, nessa parábola, irmãos, Jesus nos ensina uma preciosa lição de humildade. Aqui se ataca diretamente o sentimento de orgulho religioso dos fariseus. Com uma oração arrogante, preconceituosa e legalista, ele se dirige a Deus com uma oração que não pode jamais tocar o coração de Deus. Em contrapartida, o cobrador de impostos se dirige a Deus com humildade, com humilhação. Ele não se considera digno de estar ali orando a Deus. A conclusão de Jesus, irmãos, é que o nosso relacionamento com Deus não pode ser baseado nos princípios dos fariseus. O nosso comportamento deve ser como cobrador de impostos, humilde e arrependido. Dos versos 15 a 17, fala a respeito de Jesus e as crianças, de como nos devemos nos achegar a Deus, assim como crianças. Versos 18 a 27, esse trecho bíblico nos mostra que não devemos colocar nada ou ninguém acima da importância de Deus em nossas vidas. Quando Jesus orienta o jovem a deixar suas riquezas para trás, ele não consegue. Se torne um passo impossível para ele devido ao seu amor pelas riquezas, pelo dinheiro. Lucas 28 a 30, os apóstolos ficam intrigados pela resposta de Jesus ao jovem rico e Pedro pergunta: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te? A resposta do Senhor é que eles não deixarão de receber a devida recompensa ainda nesta terra e na próxima a vida eterna. Lucas 31, versos 31 a 34, Jesus anuncia que sua próxima ida a Jerusalém será a última. Nesses 3 anos de ministério, ali ele será traído, torturado, crucificado e morto. Embora, irmãos, tenha dito claramente, os seus discípulos não o compreendem. Versos 35 a 46, vimos a famosa narrativa do cego de Jericó. Esse pobre cego estava à beira do caminho mendigando. Não era somente cego, mas pobre, um símbolo digno da humanidade que Cristo veio curar e salvar. A oração da fé, guiada pelas promessas de Cristo e baseadas nestas, não são em vão. A graça de Cristo deve ser reconhecida com gratidão para a glória de Deus. É para a glória dele, irmãos, que seguimos a Jesus, como farão aqueles cujos olhos sejam abertos. Devemos louvar a Deus por suas misericórdias para com o próximo e por aquelas que recebemos. E finalizando o capítulo 18 e também a leitura do dia de hoje, se desejamos, irmãos, entender estas coisas de modo justo, devemos ir a Cristo como o cego, rogando fervorosamente que nos abra os olhos e mostre-nos claramente a excelência dos seus preceitos e o valor de sua salvação. Amém? E com isso, irmãos, nós finalizamos o capítulo 17 e o capítulo 18, e que os irmãos tenham uma excelente leitura, uma ótima meditação na palavra do Senhor, e até amanhã, se Deus assim o permitir. Amém? Fiquem com Deus, um forte abraço.